Tudo bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Já estamos na reta final. Esse é o penúltimo estudo. Estamos chegando também no finalzinho do mês de janeiro e cremos que Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Então, vamos estar orando para nós podermos dar continuidade. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Te louvamos por esse mês de janeiro, muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu realizar, pelas pausas que tivemos oportunidade de fazer, pelo refrigério. E agora, Senhor, nós queremos te pedir que continue nos preparando, porque a partir do mês que vem o período eclesiástico começa e com ele novos ciclos se iniciam, e que nós queremos é que a nossa vida continue sendo governada e direcionada pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos a compreender a tua vontade e a sermos participantes nesse trabalho, nessa missão que o Senhor tem nos chamado e tem vocacionado a cada um de nós. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos o penúltimo, estudo, e nós vamos falar sobre o que é a vida e a missão da igreja. Então, quando a gente fala do que é a vida e a missão da igreja, a igreja, na sua caminhada, ela elabora um plano para a vida e para a missão da igreja. Essa daqui é a versão mais antiga, é a terceira edição, né? Eu acabei de descobrir que a edição mais recente, que já está toda marcadinha, sumiu. Depois eu vou ali na minha biblioteca dar uma vasculhada, porque agora eu vou querer achar. Mas o importante é que nesse documento elaborado pela igreja, ele estabelece um caminho, né? Um percurso, o plano para cada área da vida da igreja, e entendendo a nossa missão, a nossa tarefa. E aí a gente vai vendo que esse livrinho, né, esse documento, essa carta elaborada pelo Colégio Episcopal para a Vida e a Missão da Igreja, é uma continuação dos planos quadrienais de 1974 e 1978, né? E que ele vai trazer a herança wesleyana, né, os elementos fundamentais da unidade metodista. Depois ele vai trabalhar um pouquinho sobre entendendo a vontade de Deus, e aí ele vai dizer assim: a missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino. Então, a missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino. Participar da construção do reino de Deus em nosso mundo pelo Espírito Santo constitui-se na tarefa evangelizante da igreja. Então, a tarefa, a missão da igreja é participar, né, da construção do reino de Deus no nosso mundo. Então, nós somos participantes, nós somos ajudadores do Senhor, nós somos auxiliares do nosso Senhor. Então, eu acho que isso traz assim uma outra perspectiva, uma outra ótica, porque às vezes a gente toma a tarefa evangelizadora como algo assim extremamente pesado, difícil, mas você e eu somos chamados, a nossa missão, a nossa tarefa é sermos auxiliadores. E isso quer dizer que eu e você temos um compromisso com a missão, em proclamar a palavra de Deus, em levar a palavra de Deus. Mas quem convence o homem do pecado, isso somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então a minha tarefa e a sua tarefa é testemunhar, é a todo tempo anunciar as boas novas de salvação, né? Então vai dizer assim: o reino de Deus é o alvo do Deus Trino e significa o surgimento do novo mundo, da nova vida, do perfeito amor, da justiça plena, da autêntica liberdade
e da completa paz. Tudo isso introduzido em nós e no mundo como semente que o Espírito Santo está fazendo brotar, como lemos em Romanos 8:23, que diz assim: nós temos as primícias do Espírito, aguardando a adoção de filhos. Ou ainda em 2 Coríntios 7:21 e 22, mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo a fazer essa obra. E aí ele vai estabelecer as necessidades e as oportunidades, vai falar sobre o que é trabalhar na missão. O que é trabalhar na missão? Já parou para pensar? Trabalhar na missão é trabalhar para o Senhor do Reino no mundo espremido pelas forças do pecado e da morte, participando como comunidade com dons e serviços para o nascer da vida. Então, esse é o nosso trabalhar, é a nossa missão, né? É somar esforços com outras pessoas e grupos que também trabalham na promoção da vida. E por aí vai. Então, aconselho você a procurar o material e fazer estudo. E aí, quando a gente fala de missão, a gente vai estar entendendo que, como está escrito lá em Mateus 22, versículo 37 e 38, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Wesley entendeu que amar a Deus e amar o próximo são dois lados inseparáveis da face única do cristão verdadeiro. Então, o cristão metodista é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Nós precisamos amar. E amar, como eu sempre digo, não é um sentimento. Amor não é sentimento. Amor é decisão do intelecto. Amor, porque amor é mandamento. O amor é um mandamento que o Senhor nos dá. Então, por isso que ele não pode ser sentimento, porque sentimento fica naquela classificação do que da correspondência, da troca, né? Ou de apenas assistir uma necessidade que eu percebo naquele momento. Então, se eu estou com fome, eu vou lá e como. Então, saciei a minha fome, não tenho mais fome, então eu não me preocupo mais com comida. Mas se amor é mandamento, ainda que eu esteja com a minha fome saciada, eu sei que tem pessoas que não estão. Então, porque eu amo a Deus, eu continuo tendo fome de justiça para aqueles que têm menos. E a gente precisa pensar através dessa perspectiva, nessa dimensão, né? Então, Wesley, ele interpretou esse mandamento de Jesus dizendo que a pessoa cristã é conhecida por seus atos de amor. E isso é extremamente importante, porque nós somos conhecidos pelos nossos atos, pelos nossos testemunhos. E muitas vezes nós achamos que nós somos conhecidos por aquilo que falamos. Aquilo que falamos muitas vezes vai servir o quê? Para a nossa própria condenação. Sabe por quê? Porque eu falo uma coisa e faço outra completamente diferente. Então, a gente precisa ter esse entendimento, precisa ter essa direção que vem de Deus, porque eu sou conhecido por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu falo. E aí, o Wesley, né, ele vai trabalhar através de duas formas, de dois aspectos, que são os atos de piedade e as obras de misericórdia. A gente já falou sobre isso, né? Então a gente vai aprofundar mais um pouquinho aqui, mas você já ouviu falar sobre atos de piedade e obras de misericórdia. Então vamos relembrar e melhorar esse conceito? Atos de piedade refere-se à profunda devoção da pessoa que crê. Olha só, profunda
devoção da pessoa que crê. Já saiu do nível da superficialidade, daquele nível raso que a gente gosta de ficar, né? A gente gosta muito do nível raso, aquela oraçãozinha básica: Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, visita minha família. Senhor, não, são momentos de intimidade e comunhão mais profundas, do derramar da nossa alma, do rasgar do nosso coração, de falar das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos anseios, enxergar quem somos, pedir a interferência, a ajuda de Deus para a transformação do que somos, para a mudança de caráter, para aperfeiçoamento da obra de Deus nas nossas vidas. É clamar para que seja feita a vontade dele e não a nossa. Como eu tenho falado ultimamente, né? Falar Abacuque com certeza e convicção, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas não aconteçam da forma que eu estou esperando, mas todavia eu consigo me alegrar e exultar no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu tenho um entendimento que a minha comunhão com Deus está além das coisas deste mundo. A minha alegria, a minha esperança é saber que eu tenho um Deus que é Senhor e Salvador da minha vida. A minha alegria consiste na salvação da minha vida, da minha alma, de saber que eu tenho uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo e que essa eternidade já começa aqui e agora, no meu cotidiano. Então, na vida daquele que crê. Então, crer não é somente acreditar que as coisas vão acontecer, mas também confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Então, é uma vida de oração, não é aquelas orações que mais parecem rezas, que a gente já tem assim, aquelas palavrinhas que a gente fala todo dia, toda hora do mesmo jeito. Não, é uma oração espontânea que vem lá do profundo do seu ser, em que você não omite nada e que até aquilo que você não sabe, que você não conhece, que você não consegue expressar com palavras, você pede ao Senhor que sonde o seu coração e que visite, que tome conhecimento. É não ficar nada escondido, mas tudo revelado para o Senhor Jesus Cristo. Então, sua comunhão para com Deus e com a comunidade de fé, sua participação nos cultos, sua prática devocional espiritual, momentos de qualidade na presença de Deus. Eu sei que os dias são corridos e eu sei que a gente não tem muito tempo, mas o tempo que a gente tem, a gente está inteiramente na presença de Deus. Não está compartilhando com nada e nem ninguém. Você está ali inteiramente na presença de Deus. Eu estou aqui agora ministrando esse estudo para você e o meu celular está bem longe de mim. Eu não sei o que está acontecendo, não sei quem é que está mandando mensagem, não sei quem é que está me ligando. Por quê? Porque esse tempo eu tirei para estar aqui dedicando a você. Por quê? Porque eu amo o meu Deus. Então, isso é um tempo de qualidade. E a gente precisa ter tempo de qualidade. As famílias estão sendo destruídas, as vidas têm sido destruídas porque não há mais tempo de qualidade. A gente não tem tempo nem com a gente mesmo, porque até quando você está sozinho, você não está sozinho com os seus pensamentos. Tem sempre alguém orbitando, pessoas, pensamentos, outras coisas orbitando em volta de você. E Deus quer que você tenha um tempo de qualidade, estar a sós com o seu Senhor, conversar só você e Ele. Então isso é muito importante e a gente precisa buscar isso, precisa ansiar por isso. Há obras de misericórdia, são aquelas que se referem à prática do bem e das boas obras. Então, se eu tenho um tempo de qualidade na presença do Senhor, se a minha vida está nas mãos do Senhor e se eu tenho prazer nisso, eu começo a conhecer a vontade do Senhor, eu começo a conhecer os seus desígnios, os seus projetos, a sentir o que Ele sente, a ver o que Ele vê, a agir como Ele age. Por quê? Porque nós estamos tão
próximos que nós vamos nos tornando um só. E isso faz com que eu comece a entender como ele entende, a ver como ele vê. Então eu olho para o próximo e o próximo não é um desconhecido, não é alguém que é indiferente para mim, não. Começa a ser alguém importante, alguém que eu preciso fazer alguma coisa para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para transformar a sua realidade. Por quê? Porque eu já não vejo como Luther, mas eu vejo como alguém que conhece o coração de Deus, que vê, que tem os olhos, a visão transformada, porque eu estou vendo através da visão que Deus está me mostrando, através dos olhos do Senhor. Eu estou sentindo através do coração do meu Senhor. Então, eu já não tenho aquele distanciamento, mas eu começo a entender de uma forma diferente. E aí é o que? A consolação aos aflitos e enfermos, assistência aos carentes e necessitados, solidariedade com os oprimidos e injustiçados, enfim, tudo aquilo que se faz em benefício do próximo. Nós estamos aí, acabamos de vivenciar o Natal, tivemos uma experiência tão marcante, né? Porque alguns vieram compartilhar comigo a experiência que tiveram quando estavam ali levando o alimento. Mas quando nós entendemos que Deus quer um tempo de qualidade conosco, a gente vai começar a entender que isso não pode ser apenas alguns eventos pontuais. Isso tem que ser a nossa realidade, a nossa rotina, né? A minha preocupação com o outro, orar pelo outro, abraçar o outro, acolher o outro, sofrer com o outro, se alegrar com o outro. Aí vocês estão aí diante de um momento marcante, estamos encerrando um ciclo, um novo ciclo vai se abrir e vocês precisam estar juntos, cuidando uns dos outros, auxiliando uns aos outros, renovando a fé e a esperança um do outro, porque isso são obras de misericórdia. Então, quando a gente olha para a igreja do Senhor e pensa assim, nós precisamos ser uma igreja avivada. O avivamento, o que é avivamento para a igreja metodista? Avivamento, como eu acho muito interessante, sempre que eu falo de avivamento, eu lembro do pastor Jorge, o pastor Jorjão da sanfona. Pastor Jorge, ele dizia que avivamento não é ficar sapateando, que ficar sapateando a única coisa que a gente vai conseguir é varize nas pernas. Mas ele dizia que avivamento é viver o amor de Deus na nossa comunidade. Não só na comunidade de fé, por isso que eu parei na comunidade, porque senão a gente acha que é só a comunidade de fé, não é só na comunidade de fé, entre os seus iguais, entre os seus irmãos, mas é na comunidade. Lembra que há algumas semanas atrás nós falamos do comunidade missionária a serviço do povo? Não é a serviço do povo de Deus, não, é a serviço do povo que está fora das quatro paredes. Então a gente precisa entender que uma igreja avivada é uma igreja que entende, que encarna a sua missão, que encarna a presença do Espírito Santo de Deus e que vê como Deus vê, que age como Deus age, que olha como Deus olha. Então, isso é uma comunidade avivada. Então, um avivamento para a igreja metodista, né? É um avivamento cristão bíblico acima de tudo, porque avivamento é você ser um crente, um cristão avivado, é você conhecer a palavra de Deus. Quer ser um crente avivado? Conheça a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Busque isso de todo o seu coração. A gente faz aí encontro com Deus, tem culto agora de imersão, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tantas fórmulas. E eu fico observando que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, sabe por quê? Porque estão distantes da palavra de Deus, não são obedientes. Lembra das regrinhas gerais, as 3 que nós vimos semana passada? Que falava o quê? Se afastar do mal, praticar o bem e, acima de tudo, obedecer a palavra de Deus.
a gente não se afasta do mal, a gente não pratica o bem e não obedece a Deus. Então, como é que você vai ser um cristão avivado, transformado? Não adianta ir para encontro, reencontro, triencontro. Nada contra os encontros. O que eu estou dizendo é que isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Se você vai para o encontro, vá sim, mas vá com a disposição de viver aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ministrado. Se é a palavra de Deus, receba essa palavra, mas não guarde ela somente no seu coração, pratique essa palavra, porque é isso que faz com que você seja um cristão avivado, isso que faz com que você seja um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, é a palavra de Deus. Então, avivamento é bíblico, ele é espiritual. Por quê? Porque eu estou ligada com o meu Senhor o tempo todo. Não estou ligada com o meu Senhor somente quando eu vou até a igreja, quando eu participo dos cultos bíblicos, não, dos cultos de oração. Não, eu estou ligada com o meu Senhor em todo o tempo, seja no meu trabalho, seja na escola, dentro de casa, indo buscar criança na escola, não sei, fazendo o quê? Vai no mercado, tá no passeio, tá na festa, mas você está ligada com o seu Senhor. É pastoral, porque é cuidado com o próximo. É participativo, porque eu estou envolvida nas coisas do meu Senhor. É organizado e disciplinado, porque as coisas precisam ser feitas com ordem e decência. E a gente tem uma prática muito feia na igreja, que na igreja tudo é no improviso. Meus irmãos, é tudo improvisado. Eu não aguento mais isso, porque a gente acha que porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos capacita, nos direciona, opera milagres, então eu fico aqui na minha zona de conforto, achando que quando eu chegar na igreja, eu vou pregar, mas quando eu chegar na igreja, eu não preciso estudar não, não preciso ler a palavra não, quando chegar lá, Deus vai me dar uma palavra. Ah, vai ter um culto, vai ter uma festividade? Não, quando chegar lá, as coisas vão acontecer. E aí a gente não se organiza, a gente não se prepara. Quer fazer um evangelismo, tá pensando o quê? Que é só pegar meia dúzia de folhetos e sair por aí distribuindo? E aí depois quer ver resultado? Mas não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus, não cria estratégias, não conhece o lugar que você está, a comunidade onde você está inserida, não conhece a história da sua própria igreja. Então como é que você quer ver fruto? Como é que você quer ver resultado? Então, é organizado e disciplinado o avivamento. Ele acontece por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de estratégia, gente. Vai ler lá o Antigo Testamento, que você vai ver. Ele também é social, porque se importa com as coisas que acontecem à sua volta, com a comunidade, com as pessoas, é para ser compartilhado. Avivamento não é somente para que eu venha me encher, não, mas é para que eu possa compartilhar com as pessoas que estão à minha volta. É racional. A gente acha que avivamento é uma manifestação, né, puramente espiritual e que são movimentos que acontecem que eu não entendo, não tenho domínio, não tenho controle. Epa, isso é pouco estranho que está descendo aí. Então, vá, se afasta disso, corre disso, porque o avivamento, ele é racional, você entende a motivação, porque o Espírito Santo, ele não se manifesta em você por simplesmente se manifestar, porque tem um propósito, tem um objetivo, e você precisa entender qual é esse propósito, qual é esse objetivo. Você precisa ter clareza, porque senão é só emoção. Já viu aquele pessoal que fica, ai, senti um calafrio agora, senti uns arrepios, ui. Aí começa a chorar, começa a tremer, aí daqui um pouco sai dali, tu tá vendo o cidadão fazer o quê? As mesmas coisas. Que avivamento é esse que não traz transformação, mudança de vida, mudança de mente? Porque ele não entende o processo, não entende o que está acontecendo. Então, se você não entende, não tem transformação, por isso que é racional. Você precisa saber explicar, você precisa saber o que está acontecendo. Evangelizador, porque assim como você recebeu a graça de Deus, é tão bom que você quer que outras pessoas recebam também. Então você tem um novo ânimo, uma nova alegria para ir e fazer o mesmo na vida do outro.
Então é indo para o trabalho eu comunico, eu evangelizo a graça e o amor de Deus, é indo para a minha escola, é indo no mercado, é indo na padaria, é indo na festa, onde eu estiver, eu estou ali comunicando a graça e o amor de Deus. E que não despreza a tradição, a nossa história, é isso que a gente está fazendo. Durante esse mês a gente tirou um tempo para quê? Para conhecer a nossa igreja metodista, conhecer a história daqueles que vieram antes de nós, idolatrando Wesley? Não, conhecendo a sua história, como é que nasceu, como é que foi a sua experiência. Para refletir como é que tem sido a minha experiência. Será que a minha experiência com o Senhor Jesus Cristo tem inspirado outras pessoas a continuar servindo ao Senhor? A querer conhecer mais o Senhor? Será que a tua experiência, que a tua vida tem levado outras pessoas a querer fazer parte do reino de Deus? Ou a sua experiência tem afastado as pessoas para longe do Evangelho? A gente precisa pensar sobre isso. Então, uma pessoa metodista, ela pratica a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o seu fundamento. Lembra do que está escrito lá no Sermão da Montanha? Que vai dizer assim, que portanto que o homem sábio é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre o que está edificada a sua fé, a sua vida, a sua caminhada? Sobre as coisas desse mundo, sobre os bens que você conquista, sobre os relacionamentos que você acha que você tem? Então, quando alguém te trai, você desmorona. Quando você perde o seu emprego, você desmorona. Quando alguém que você ama muito morre, você desmorona. Quando você fica doente, você desmorona. Porque se a gente pautar a nossa vida, se o nosso fundamento for somente as coisas desse mundo, meu querido, minha querida, nós não vamos resistir. Mas quando a nossa vida está firmada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, porque é Cristo, aí eu posso perder o meu emprego. Eu vou sentir o baque, mas eu não vou desmoronar, porque eu posso até me curvar, mas passado esse momento, eu estou firme lá, porque a minha vida está baseada na rocha. Posso perder alguém que amo, eu vou sofrer, eu vou chorar, vai ser difícil, mas depois, passado algum tempo, eu continuo firme, crendo no meu Senhor. Posso ficar doente, passar pela enfermidade, pode ser difícil, penoso, doloroso, mas quando isso passar, eu estou firme na presença do Senhor. Por quê? Os meus amigos podem me trair, podem virar as costas para mim, eu vou sofrer, vou me sentir rejeitado, isso não é bom, mas eu sei que eu não estou sozinha, porque Deus está comigo. Então, quando a nossa vida está pautada na rocha, a gente pode passar por qualquer coisa nessa vida que a gente consegue permanecer. Agora, se a nossa vida não está firmada na rocha, em Cristo, na sua palavra, qualquer coisa que acontece, arranca a gente, tira a gente, e a gente morre, a gente se desfaz, a gente se perde. Então, a gente precisa entender. Então, os atos de piedade são extremamente importantes, porque o que é ato de piedade? Está falando do seu relacionamento com Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua vida com Deus, né? E aí, as obras de misericórdia é aquilo que você faz em direção ao próximo, né? Por isso que os metodistas estão sempre prontos a servir, porque eles estão ali, sempre disponíveis, porque o seu coração está na obra do Senhor, a sua vontade é fazer a obra do Senhor. Então, e aí a gente vai para a pergunta, o que é praticar o Evangelho? É mostrar os seus frutos, uma vida que frutifica. Quais são os frutos que você tem para apresentar ao Senhor? Quais são? A gente precisa saber, né? Então, quais são os frutos que eu tenho?
E aí tem outro livrinho também que nos ajuda a falar dos frutos, que é o Credo Social. Procure também esse materialzinho, muito bom, muito importante para o nosso crescimento, que isso está ligado o quê? Às obras de misericórdia. O que você tem feito para mudar a sua rua? Não, vamos lá, a sua casa, sua família, né? A sua rua, o seu bairro, a sua cidade, porque você é a igreja do Senhor. O que a gente tem feito para transformar a vida dessas pessoas, para mudar a vida dessas pessoas? Então, pense nisso. E aí, estamos caminhando para o final, e aí vem o que são usos e costumes. Já ouviu falar isso? Usos e costumes metodistas? Então, pegando carona na frase de Agostinho, que diz assim, no essencial unidade, no não essencial liberdade e em tudo amor. Então, nós entendemos que costumes são aquelas coisas que não são essenciais, né? E elas não se preocupam com coisa tal como o corte de cabelo, a sua roupa, se você pinta a unha, se você só anda de chinelo de dedo, essas coisas que a gente entende que não tem nada a ver, né? Desde que esteja em conformidade com a palavra de Deus, deixa eu deixar bem claro aqui, porque senão você pode aí dizer que a pastora está te dando liberdade para fazer o que você quiser, né? Lembra do que Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a gente entende que não é deixar o meu cabelo comprido até o pé que vai me levar para o céu. Não é andar de coque que vai me levar para o céu. Mas uma vida de integridade e fidelidade na presença do Senhor. Lembra das regrinhas gerais? Ah, então tá bom. E então é isso que a gente entende. Mas que a gente tem que andar com dignidade, sensibilidade e bom senso, né? E aí, o que é essencial? É aquilo que está na palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso são princípios inegociáveis, então isso é essencial. Nisso a gente precisa estar unido, estar fechado num só propósito. Então a gente não vai negociar essa questão, ok? E aí a gente vai falar que o que é a ação missionária. Então, toda pessoa metodista, todo cristão metodista tem a responsabilidade de participar e de apoiar a ação missionária com suas orações, recursos e dons. Então, todo metodista tem a responsabilidade de participar da ação missionária com suas orações, recursos e dons. Oração, tem que orar sim, tem que estar ali junto, orando, jejuando, para que a igreja do Senhor cresça, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Então isso não é tarefa do pastor, da pastora, do coordenador da expansão missionária, da evangelista, né? É função de quê? De todo metodista, porque como eu já dizia pastor Henrique, se você não é um missionário, você é o campo missionário. Por quê? Você está precisando ser evangelizado, você está precisando entender como é que funciona. Para quê? Para poder você passar a ser um missionário. Então, é nossa função orar por essa obra evangelizadora. Colaborar com os nossos recursos. O que isso quer dizer? Investir, sim, investir na obra. Vem aí a oferta missionária. Então, mas a gente só levanta recursos nesse momento? Não, está acontecendo na igreja o projeto de jiu-jitsu. Ora, que coisa maravilhosa! Então você acha o quê? Que é só deixar o pessoal lá usando o espaço? Não, você, membro dessa igreja, precisa estar lá evangelizando aquelas pessoas, acolhendo, recebendo.
desenvolvendo estratégias. Lembra que a gente falou que o nosso Deus é um Deus de estratégia? Que Avivamento é uma igreja que tem organização e disciplina, que se prepara para receber as pessoas, cria estratégias para quê? Para que elas estejam ali junto com você, recebendo a palavra, sentindo o amor de Deus, a graça de Deus. Então, isso é uma excelente oportunidade. Não é somente a gente abrir o espaço, eu pago a conta, a igreja está pagando a conta de luz, a igreja está custeando ali com material de limpeza, higiene. Legal, mas é só isso? Não, você tem que orar por aquelas pessoas, você tem que continuar investindo e mais os seus dons. É o seu trabalho. Você tem que estar lá junto com eles, junto com a equipe, com o grupo de trabalho que está organizando, que é o Jackson, a Roberta, a Eliane, a Nilda, a Raquel, porque a Raquel na comunicação, a Nilda lá na oração, o Jackson e a Roberta, que é Ministério de Família e também representando uma área, tá todo mundo, a Marcela e a Edilene, que representam a ação social, mas é só eles que têm que estar lá? Não, porque é tarefa de quem? De toda a igreja, de todo metodista. Então, esse é o momento de evangelizar. O nosso coração precisa estar na evangelização. Aí a gente fica falando, mas a gente não faz nada, não sei o quê. A gente não, queridinho. Você não está fazendo nada. Talvez você não esteja fazendo nada. Por quê? Porque as coisas estão sempre acontecendo. Deus sempre coloca no coração de um ou de outro o desejo de participar da missão. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? Pastor, ainda não identifiquei nenhum. Então, é um bom momento de você começar a identificar. Vai para lá toda quarta e toda sexta. Esteja lá dedicando. Você não pode ficar o período todo. Passa meia hora lá, que você vai descobrir qual é o seu dom. Você vai conseguir identificar o seu dom para poder estar ajudando e colaborando. Então, pense que isso faz parte da igreja. E não só o jiu-jitsu, não. Quantos projetos a gente poderia ter funcionando na nossa igreja? Quantos projetos poderiam estar funcionando na nossa comunidade e não estão acontecendo? Porque eu e você estamos aonde? Não sei. Mas talvez precisando ser um campo missionário, né? Sendo um campo missionário, precisando ser evangelizado. Então, ficou aqui o alerta e o despertar. Então, que você esteja pensando em tudo isso que nós estudamos hoje, que isso seja um diferencial na sua vida, que você tenha um novo olhar. Estamos aí diante de um novo ano, novo período eclesiástico começando, e que você possa somar esforços junto com os seus irmãos, com o pastor, e trabalhar para que seja um tempo de bênção. Não somente para a sua vida, mas para a vida da sua comunidade. Porque se você está junto com o Senhor em atos de piedade e obras de misericórdia, as coisas começam a acontecer. Amém? Então vamos estar orando. Paizinho querido, muito obrigado, porque esse tem sido um tempo tão gratificante, Senhor, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações, tem nos feito compreender a Tua vontade e o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui nessa noite, colocando em prática tudo o que ouvimos e que nós possamos, Senhor, estar animados e engajados, sermos uma igreja avivada, mas pelo poder da Tua palavra, da Tua ação nas nossas vidas, e que nós sejamos um referencial para essa sociedade. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beijinho, fica na paz, Deus te abençoe.